Olá, tudo bem? Voltamos então agora para o nosso módulo 3, a aula 3 do curso Bases do Treinamento Físico. Eu sou o Dr. André Lopes e estou te guiando nessa jornada de aprendizagem a respeito de treinamento físico. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais voltado para como começar com o nosso aluno iniciante. Então, este curso de periodização do treinamento, ele vai além de simplesmente passar conceitos e informações isoladas a respeito de treinamento. O meu objetivo com esse curso é te instrumentalizar para que você possa entender de maneira clara e objetiva sobre treinamento físico e como que nós podemos melhorar o desempenho e a saúde dos nossos alunos e atletas. Para que você possa compreender melhor tudo isso, lembra que nós temos os cursos de fisiologia humana, de avaliação e outros lá no site para que você possa complementar a sua aprendizagem, tá certo? Então, vamos começar do começo. Esse período, o começo, é que temos que ensinar o futuro atleta de como executar de maneira correta o exercício. Principalmente quando a gente fala de exercícios multiarticulares, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente. A maioria dos treinadores não pensa nisso nesse momento. Um exemplo disso é que no treinamento de força, a musculação, por exemplo, em muitas academias não se passam agachamentos, levantamentos e outros exercícios básicos com medo de desenvolver principalmente lesões nos iniciantes. Pois é, este é o grande erro. Pelo fato da carga ser relativamente baixa para esse iniciante, é que nós temos que aproveitar esse momento e passar os exercícios mais complexos. O aluno está fazendo o exercício com cargas leves, portanto, não há grandes chances de lesão. Neste momento, para o iniciante, que você deve optar por agachamentos, levantamentos, os desenvolvimentos, os supinos, as puxadas, na hora de compor o treinamento. Começando por esses exercícios, nós vamos ter uma redução de problemas futuros, visto que esse movimento foi bem aprendido quando as cargas estavam bem leves. Para que a gente possa ter um efeito de resumo a respeito de como começar, eu aconselho que os treinamentos para iniciantes sejam montados com 70% a 80% de exercícios básicos, multiarticulares, e que em torno de 30% a 20% sejam os exercícios monoarticulares e em aparelhos guiados. Claro que isso não é uma regra, é apenas uma sugestão para guiar você. Faça uma boa base com o seu aluno e nessa hora é que devemos trabalhar partes de ganhos de todas as valências físicas, como o VO2, por exemplo. Trabalhamos com mais volume na parte aeróbia, alternando de intensidade para que possamos melhorar muito a captação, o transporte e a utilização de oxigênio. Quando a gente começa por esses exercícios, os básicos, vamos ter uma redução de futuras lesões no nosso atleta. Isso é muito importante, né? E no treinamento aeróbio funciona quase da mesma maneira. Claro que não é uma regra, é apenas uma sugestão para que você possa seguir. Quais são os exercícios multiarticulares e monoarticulares? Vou mostrar uma sequência de exercícios. Esse é um exercício peitoral que é multiarticular. Então é um aparelho guiado, segue uma linha de trajetória, mas é um aparelho multiarticular. Aqui nós temos um exercício também multiarticular, o agachamento sumô. Nós temos um desenvolvimento por trás da nuca, também um multiarticular. E nós temos os monoarticulares, como rosca bíceps, aqui a rosca Scott e o extensor de pernas como exemplo. Vamos entrar em algumas coisas a respeito de aspectos do treinamento propriamente dito. Quando a gente fala de treinamento, nós estamos falando dos tipos de exercício básico ou de polimento, nós estamos falando de qual intensidade, de qual peso, qual é a carga que eu estou impondo a esse organismo, qual o volume, quantas séries, repetições, quilometragem, tempo que eu quero trabalhar com esse atleta. O descanso entre as séries, quantos minutos, segundos, qual é a frequência semanal, quantas vezes por semana esse nosso atleta treina e, por consequência, a nossa
periodização, que é a planificação desses ciclos que envolvem o exercício físico, a intensidade, volume, descanso, frequência, numa planificação lógica e de sucesso. Aqui nós temos 2 exercícios que trabalham glúteos de maneira interessante. Só que claro que nós temos o exercício básico e o outro polimento. O exercício agachamento é sem dúvida nenhuma uma grande ferramenta de desenvolvimento muscular. Já a nossa extensão de quadril com as caneleiras é um exercício de polimento. Claro que o ideal para o desenvolvimento de uma base muito interessante é que nós tenhamos os básicos precedendo, acontecendo antes dos exercícios de polimento. Ao final do treinamento, nada impede de que nós possamos fazer uma exaustão localizada naquela musculatura que nós queremos dar um pouquinho mais de ênfase. Então aqui nós temos os exercícios básicos mais conhecidos: o agachamento, o terra, as puxadas, os supinos, as paralelas e as roscas. Esses são os exercícios que devem estar presentes na planificação de qualquer aluno e atleta. Aqui eu tenho exercícios multiarticulares sendo comparados. Aqui os de perna, agachamento, prensa de perna ou pressão de pernas, a fundo, e aqui os de polimento, extensão no solo, elevação de quadril e deadlift unilateral com peso. Então, dentro da nossa ideia de prescrição de treinamento, exercícios básicos versus de polimento. Lembrem-se que os de desenvolver são os básicos e os de polir são os mais localizados, os mais simples. Na nossa expectativa, 70 a 80% do treino deve ser montado com exercícios multiarticulares de desenvolver e de 30 a 20% com os exercícios de polir, tá bom? Fica a nossa dica. Vamos no treinamento aeróbico agora, dar uma fundamentada nisso. Então, para que a gente possa entender um pouco, o treinamento aeróbico também precisa passar por um processo de aprendizagem. A caminhada e a corrida, por mais que sejam atividades inatas do ser humano, muitas pessoas, por motivos de diversas falhas de aprendizagem motora na infância, não aprenderam de maneira eficiente a realizar. Então vamos abordar mais sobre esse assunto com atividades de base para a corrida, que vai lhe ajudar muito a entender o processo também de desenvolvimento de um atleta para correr de maneira adequada. Mas tenha claro isso na sua cabeça e montagem de treinamento. Ensinar é muito importante para o começo. Eu vou passar para vocês agora um treinamento de exercícios básicos para a corrida. Prestem atenção.
temos agora as nossas adaptações, os exercícios básicos de corrida, algo muito interessante para aplicar, porque geralmente nós não damos atenção, né, nas questões de treinabilidade de corrida. Vamos passar agora então às adaptações neurais. Nosso objetivo inicial, como treinadores, do ponto de vista muscular, é gerar a tão famosa adaptação neural, que acontece geralmente nas 6 a 12 primeiras semanas. Nessa fase, é importante que a gente abuse da consciência corporal. Faça com que o aluno sinta os movimentos e que está propondo e que execute da melhor maneira possível. Agora não é força, potência e sim execução. Não se preocupe com a hipertrofia nesse período, ela está acontecendo, mas será muito maior depois que as adaptações neurais estiverem mais concretizadas e estabelecidas. Evite a qualquer custo fazer com que o sujeito sinta dor muscular, principalmente nas primeiras semanas. A maioria das pessoas desiste nesse período porque sente diversas dores musculares pelo excesso de microlesões causadas pela prescrição errada. Não realize testes de carga máxima em hipótese alguma neste período. O foco não são grandes desempenhos de força. No máximo, faça uma predição por meio de fatores de correlação de faixa de repetição. Use aquilo que chamamos de bom senso na hora de prescrever o treinamento. Aqui a gente tem o gráfico, então, de Sale de 1988, que nos mostra o desenvolvimento de força, hipertrofia e a adaptação neural. Notem, então, que a força e a adaptação neural vão acontecer pronunciadamente entre a sexta e a 12 semanas, e a hipertrofia ela acontece, mas acontece bem pouquinho. Quando a gente faz o uso de esteroides anabólicos, óbvio que a hipertrofia e a força muscular aumenta um pouquinho lá exponencialmente na fase maior. Mas sempre nós precisamos trabalhar primeiro a questão da adaptação neural até ela ter esse platô. Quando ela chegar nesse platô que a hipertrofia vai acontecer e que nós vamos ter os grandes ganhos de força muscular. Vamos passar um pouquinho agora a falar de adaptações metabólicas. No começo das atividades aeróbias, a gente deve pensar nas adaptações metabólicas. A maioria dos treinadores novatos, eles acreditam que os atletas têm, em primeiro lugar, uma incapacidade cardiovascular como sendo o primeiro limitador das evoluções físicas aeróbias. Segundo, eles acreditam que a limitação seja pulmonar. E por último, que eles acabam pensando que seja uma limitação muscular periférica. Na verdade, o principal limitante são as adaptações metabólicas no tecido muscular periférico. Sujeitos sedentários ou que têm uma capacidade aeróbia baixa vão ter como limitação a falta de mitocôndrias, as enzimas oxidativas e os transportadores de oxigênio celular. Nessas primeiras sessões de treinamento, a própria atividade de aprendizagem gera uma carga metabólica alta e serve como forma de treinamento dos aspectos metabólicos. Então, preocupe-se em ensinar o sujeito nas primeiras semanas. Mas quantas vezes por semana esse sujeito deve ir? A frequência de atividades é muito importante nesse momento. O sujeito está motivado, ele quer vir todos os dias na academia e não dê um banho de água fria nele. Organize o treinamento para que ele alterne os dias de exercícios e atividades para se sentir ainda mais motivado. Use exercícios corretivos e aeróbios para alternar com exercícios de musculação. Para iniciantes, 3 dias alternados de treinamento de musculação, intercalados com atividades recuperativas, como as aeróbias, acabam sendo suficientes para promover adaptações neurais que ele precisa. Então isso é muito importante, distribuir os exercícios alternando os grupos musculares nas 2 ou 3 semanas iniciais. Lembrando de ensinar o movimento e não se preocupar muito com a carga. Comece com exercícios mais complexos do ponto de vista de execução. Os multiarticulares livres, pois esses sujeitos estão descansados e vão conseguir aprender melhor dessa forma. Lembre-se de não ensinar nada após treinamentos intensos. Ninguém aprende nada estando cansado. Prescreva o exercício para cada grupo muscular com uma série apenas na primeira semana,
que pode até parecer um pouquinho para você, mas estamos falando de quem nunca fez atividade, exercício. Com o passar do tempo, a gente pode subir o número de séries conforme o aluno for aprendendo a realizar a execução correta até chegar a 3, 4 séries. A intensidade vai estar aproximadamente a 60% do máximo da força, já é suficiente para não provocar muita dor muscular e promover as primeiras adaptações neurais. Como o sujeito está aprendendo, o número de repetições pode ser entre 8 a 12. Quanto maior for o número de repetições, mais será a fadiga e dessa forma menor o aprendizado. Então cuidado com isso. No momento das semanas iniciais, como é a aprendizagem, eu não aconselho mais do que 8 repetições para que esse sujeito aprenda de maneira bem bacana. Pois é, pessoal, chegamos então ao final do nosso módulo 3, da aula 3, e eu convido vocês a tomar um cafezinho comigo para a gente poder descansar um pouquinho e seguir no módulo 4. Um abraço e até o módulo 4. Tchau!